Muito bom. O nosso tema de hoje é transição planetária. Vocês que têm centro espírita, trabalham com incorporação, como é que vocês estão sentindo essa fase, esse movimento humano, né, espiritual, ou talvez até mesmo essa guerra espiritual que a gente está vivendo agora, nesse momento? Como é que vocês interpretam essa fase? Olha, é uma boa pergunta. Todas as casas religiosas, não é um privilégio só dos centros espíritas, vão ser usados como bases, né? Um lugar onde você está mais a serviço do Mestre Jesus, você tem mais luz. Quanto mais luz você tem, mais proteção tem para as pessoas e para os espíritos. Eu venho falando com as pessoas que o mais importante é a mudança interna. A luta não é do lado de fora. Aí as pessoas criam bunker e ficam preocupados com isso, com aquilo. O mais importante é o interno, né? E eu divido com todas as pessoas que estão preocupadas o que eu falo para os médiuns da nossa casa. O escudo do médium é a humildade, a espada, a oração. Se você for uma pessoa de um coração humilde, o que é humilde? Humilde não é ser subjugado aos outros, é só você seguir o exemplo do mestre. No dia da Santa Ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos, né? É um exemplo de humildade. Ele não era menos do que os discípulos por causa disso, que era uma função que quem fazia era um subalterno, vamos dizer assim, né? E ele deu esse exemplo. Então, se você quer estar protegido na transição, o ajuste é humildade no seu coração e está ligado na oração, né? Aliás, a gente viu uma moça aqui que a Lília adora, segue sempre, como é o nome dela? Da Luíse. Castanha. Muito bonito, muito bom o episódio de vocês aqui. E ela fala disso brilhantemente, né? É estar com seu coração alinhado e ter fé. Você tem que ter fé em Deus, você tem que ter fé em Jesus e confiança no seu dever de casa, na sua transformação. Isso está muito alinhado quando uma pessoa tem uma doença, por exemplo. E ela, na busca da sua salvação, de reparar aquele problema, é a mesma receita. Você está com o coração humilde e fazer a sua transformação. E você fazendo a sua transformação, ela vai servir tanto para quando a pessoa quer ficar livre de uma doença, quanto ter a certeza que vai passar de ano. Muitas pessoas, às vezes, têm raiva da doença, mas quanta evolução a pessoa ganha quando para a vida toda para poder repensar aquilo. Quando você diz uma doença como um câncer, a pessoa para, eu digo que é como gritar tubarão e você está no mar de noite. Você não sabe de onde vem, não tem cheiro, não faz barulho e você pode ser levado de uma vez só. A pessoa para a vida dela inteira e quer resolver aquele problema. E ela procura a ajuda que ela pode. O mais comum é a pessoa ir direto para as soluções imediatas, né? Mas muitas vezes as soluções imediatas têm que ser acompanhadas com uma transformação interna. A gente vê algumas doenças, a pessoa tira o problema, tira a parte do corpo que está com problema, resolveu. E por que não resolve? Continua vindo. Porque não resolveu, não curou a causa. E a causa está no sentimento, está no perispírito, ela tem que transmutar alguma coisa. Isso pode ser com coisas pequenas ou coisas muito sérias. Nós estamos vivendo um momento nessa transição onde muita gente quer uma receita de bolo. Não tem receita de bolo. Eu vejo às vezes quando a gente tem as coisas que a gente faz na nossa casa, em especial nessa live que acontece à distância, no domingo, né? E a pessoa quer ter certeza absoluta como é a água do descarte, como é a água da irradiação, qual é a vazia. Não é a forma. É o sentimento. Se você estiver num lugar em pé, numa fila, e você estiver com a sua garrafinha de água, estou dando esse exemplo, né? E estiver com o coração ali, tá certo. Quando você vai usar aquela água que foi imantada, não tem uma receita de bolo. É o que o seu coração mandar, tá certo. As pessoas querem assim. Eu vi alguns casos, tem um caso de uma pessoa em especial que eu lembro, ela teve justamente com essa doença. E aí ela queria a receita do bolo. Fez tudo. Eu indiquei alguns lugares para ela estar, não só na nossa casa, porque eu tenho muitos amigos nessa área, graças a Deus. Então, quando tem um caso assim mais sério, a Lília diz, aí ele pega e leva
para todos os lugares que ele pode, porque não tem conflito. Quando você tem as energias para transformação, e quando a pessoa está num momento desses, é um grande grito para transformação, todas as portas trabalham em comum acordo. A ajuda médica hospitalar, a ajuda do psiquiatra ou do psicólogo que soma, toda a terapia holística que puder ajudar, e as casas espíritas também, ou as casas até de umbanda às vezes também, porque cada caso é um caso. E aí quando a pessoa resolve realmente se transformar, ela tem um grande resultado. Eu vejo muitas pessoas que nunca colocaram Deus no sistema e de repente ela aparece doente ou numa situação de uma emoção muito diferente, né? E aí coloca Deus no sistema. Eu não acho justo, né? Porque nunca teve Deus no sistema e na hora que dá um defeito aí a culpa é de Deus. Não funciona assim, né? E aí a pessoa diz, mas Deus pode me curar porque eu fiquei doente, né? Ou Deus pode resolver esse problema meu, por que me deixar nessa situação? E aí a pessoa faz todas as coisas físicas que pode, faz todas as receitas de bolo, mas se não se transformar, é o dever de casa que a gente chama, faltou fermento. É qual você fazer tudo que tem no bolo, mas você esqueceu de botar o fermento. Ou esqueceu de botar o sal. Ele pode crescer, mas não vai ter gosto, né? Poxa, mas é assim. Tem que ter a transformação. Tem que ter a transformação. Na transição planetária, o que eu vejo é que muita gente quer a receita do bolo e esquece que o mais importante é isso daqui. É a vibração. Você atrai o que você vibra. Se você tiver com a convicção de que você está no caminho certo, você está se ligando a Deus. Como se ligar a Deus? Estando a serviço dele. Como está a serviço dele? Está a serviço do Mestre Jesus, que deu os exemplos simples, mas muito difíceis de seguir, né? Em especial se a gente for juntar todo mundo, né? Juntar todos os exemplos, né? E é impossível? Não é, mas é difícil. É um exercício de dia a dia. Eu falo sempre para as pessoas, não, mas eu não sou médium, não, mas eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas mais carentes. Você pode mudar esta vibração com coisas muito simples. Às vezes você pode dar um simples bom dia para alguém de coração. Você vê às vezes assim, a pessoa está triste e tal, e aí você olha para a pessoa e dá um bom dia, mas um bom dia do fundo do seu coração, de verdade, desejando. Você passou aquela fagulha do bem para o próximo. E aí você vai colher isso. E no final do dia, se você tiver... Você vê, vocês sofreram algumas críticas, né? Ela é ruim. E tem uma vibração. Se você tiver muita gratidão escrita, por exemplo, se agora mesmo nós estamos aqui, quantas pessoas estão conosco agora ao vivo? 2.000. 2.000. Eu queria pedir a todos os irmãos que estão aqui ao vivo que mandassem um gratidão para os dois nossos irmãos aqui, para o Alê e para o Guru, do fundo do coração, porque eles fazem um trabalho tão bonito, tanta gente aprende tanta coisa e hoje eles estão precisando de um gratidão do fundo do coração. Posso contar com quantas pessoas? Com 2.000? Não, mas olha só. Estou sentindo. Interessante. Mas assim... Eu sei que você lida bem com isso. Não, a gente não é contra a crítica, né? A gente gosta da crítica. A gente é super a favor da crítica. Eu adoro ser criticado, adoro refutar críticas, debater críticas. A única coisa é que às vezes as pessoas são muito histéricas, é só isso. Mas vive um momento histérico, né? A gente vive um momento meio histérico, exatamente, né? Eu vou até dar um exemplo que é engraçado, que é o seguinte, aqui que vocês vão entender. Às vezes alguém fala assim, vocês têm que chamar a Anitta no programa, que é uma cantora. Uhum. Aí a gente fala, não tem problema não, pode vir. E aí uma pessoa já responde assim, por isso que eu deixei de ver esse programa. Estão levando pessoas como a Anitta, que não tem nenhuma espiritualidade. Ou seja, a pessoa, ela ataca a gente dizendo que ela já deixou de seguir no passado, mas tá lá, vendo? Porque algo do futuro ainda nunca aconteceu. Olha que curioso. Eu falei, mas espera aí, mas a gente nem chamou, ou melhor, a gente até chamou, e seria maravilhoso, assim,
Todo mundo tem que vir nesse programa. Todo mundo que tem uma espiritualidade, não importa em qual estágio da vida está. Porque as pessoas têm esse certo preconceito. Ah, não, eu só quero ouvir pessoas com alto grau de elevação espiritual. Todo mundo está engatinhando. Tá todo mundo, quem está na Terra, não tem ninguém que está na Terra que veio para passear. Perfeito aqui já. Tirando Jesus Cristo, talvez Siddhartha, né, o nosso Buda, e talvez Chico Xavier. Mas Chico Xavier também, ele mesmo falava muito sobre isso, né? Sobre como ele tinha também os seus karmas a serem libertados aqui nessa existência. Então não existe ser humano perfeito, tá todo mundo na mesma fase. Tá todo mundo aqui, se a gente está vivendo esse mesmo estágio, se a gente é contemporâneo nessa situação, eu, Guru, Águas do Bem, quem está assistindo, estamos todos em processo de evolução. Não tem essa de você menosprezar ou diminuir o caminho, a caminhada histórica, espiritual de uma pessoa. Não dá para fazer isso. E aí as pessoas querem nos condenar por causa disso. E eu considero isso na verdade, eu considero isso como sendo uma histeria. É uma histeria. Porque não é uma crítica, a gente adora crítica. Pode criticar, me criticam toda hora, criticam o guru, criticam o programa, criticam o cenário, criticam tudo. Tá tudo maravilhoso. Eu acho que as pessoas têm que acalmar um pouco a histeria. É só isso que eu acho. Mas a gente adora crítica, eu só fiz esse comentário, já que você falou. Eu adoro, pode me criticar, eu adoro, tô super pronto. Você quer comentar sobre isso também? Porque eu tenho certeza que você sente isso lá. Dizem que pedra que não dá fruto não toma pedrada, né? E eu lembro sempre de um episódio que eu vi num filme do Chico, né? Onde o Chico armaram aquela armadilha para ele, né? E aí o Emmanuel chega e diz: tá reclamando de quê, Chico? Pregaram Jesus na cruz. Você só saiu na revista Cruzeiro. Então, assim, é sempre mais leve, né? É sempre mais leve. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.